Fala aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Otávio, eu tô aqui para gravar mais um vídeo para vocês e hoje nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o David Goggins. Vocês devem estar estranhando para um mercado de tecnologia, para quem fala de tecnologia, escrever sobre esse cara aqui é surreal. Mas eu quero nesse vídeo aqui fazer uma alusão a esse cara, o que ele fez, o que ele fala nesse livro e o que eu compreendi um pouco, eu tô colocando na minha rotina e mudando um pouco da minha rotina em questão de produtividade, intenção e propósito de vida, né? Vem comigo que a gente vai entender um pouquinho sobre o David Goggins. Então, galera, falando um pouquinho aqui sobre esse livro aqui, eu, para ser sincero para vocês, eu não tenho costume de ler. Na verdade, eu não lia fazia muito tempo. E eu sentia que eu precisava mudar um pouco minha rotina, né? Eu sou um cara extremamente focado em questão de estudo, de trabalho. E estudo, quando eu falo estudo relacionado ao trabalho, né? Eu sou um cara extremamente esforçado. Mas eu sentia que, assim, eu acho que eu precisava mudar um pouco minha cabeça, porque minha cabeça estava muito focada em produzir, e eu não estava refletindo um pouco das ações que eu estava tomando e sobre as coisas que eu estava fazendo, né? E aí, assim, eu tava numa fase da minha vida de, tipo, cara, eu precisava mudar um pouco minha postura, meu comportamento, porque eu era uma pessoa muito confortável. Eu não era aquela pessoa que, assim, cara, eu sou uma pessoa extremamente ativa, presente, que tomava as decisões e tal. Eu era aquela pessoa que, cara, me destacava sendo um coadjuvante, vamos dizer assim, né? Me destaco sendo um coadjuvante. Me esforço, dentro do meu esforço eu ganho reconhecimento. Mas não sou aquela pessoa que move, que cara, olha pra você assim, vamos, você é um cara foda, vamos pra cima, não sei o que, vamos trabalhar, que nem muitas vezes existem pessoas por aí, que você claramente vê que a pessoa é uma pessoa viva, cheia de energia. E cara, eu sou uma pessoa nova, né? Eu tô procurando me evoluir constantemente, eu tô procurando me desenvolver como profissional, como pessoa, desenvolver minha rotina, mudando um pouco do meu comportamento, do meu pensamento. E aí esse livro caiu assim como, sei lá, como eu posso dizer, mas caiu de um jeito incrível, porque quando eu tava falando um pouco sobre deixar de ser vítima, sobre deixar de estar no conforto, de querer um pouco tomar decisões próprias na minha vida, e eu decidi pela minha vida, né? Eu tô falando assim na vida no geral, mas quando eu falo é muito relacionado ao profissional, né? Enfim, qualquer coisa relacionada, esse livro caiu pra mim. E eu acho interessante que, assim, muitas pessoas vão achar que o livro Nada Pode Me Ferir, quando o David Goggins relata um pouco da história dele, até atingir ser Navy SEAL e tal, parece um livro muito motivacional, tipo assim, vamos, cara, vamos correr, não sei o que, vamos se esforçar, vamos se fuder, fazendo academia, treinando, não sei o que, mas eu vejo de uma forma diferente. O David Goggins, quando ele era mais novo, assim, mais ou menos na idade que eu estou, um pouco mais novo, com 15, 16 anos, eu acho que no livro ele relata a fase quando ele tinha 12, 13 anos. O pai dele violentava ele, seu irmão e sua mãe, e controlava muito ele. Eles não tinham poder nenhum de tomar a decisão própria da sua vida. E aí quando você olha para os dias atuais, não que o David Goggins estava em um cenário muito diferente dos dias atuais, mas quando você olha para o seu contexto, eu via que eu tinha muita possibilidade de tomar decisão, mas eu infelizmente estava confortável. E o David Goggins fala muito do rompimento desse vitimismo para se tornar um cara extremamente ativo e dedicado àquilo que ele tinha como um propósito de vida. E ele se propôs a ser um cara que tomava a decisão e poderia errar. E ele procurou falar muito no livro sobre como você é o responsável pela sua vida, pelos seus erros, e é parte de você escolher se manter confortável ou não. E aí eu acho que, assim, fazendo um pouco das coisas que eu tava refletindo sobre a minha vida, né, e sobre a minha carreira profissional em tecnologia, porque esse canal é um pouco relacionado à tecnologia, mas eu quero falar um pouco de produtividade, desenvolvimento pessoal e profissional, eu vejo que eu tava sendo uma pessoa muito confortável. Apesar de, assim, ter uma certa evolução muito boa na minha carreira, eu acho que eu poderia entregar mais. E aí quando eu falo de entregar mais, eu falo sobre ter intenção nas coisas que eu tava fazendo. Foi uma das coisas que eu falei no primeiro vídeo. Eu cheguei a ter um pouco de intenção, mas eu acho que eu poderia dar mais intenção ainda. E aí o que eu acho legal do livro do David Goggins, que é o seguinte, ele fala muito sobre você deixar de ser uma pessoa vitimista e você se tornar uma pessoa que realmente tem intenção naquilo que você tá fazendo, e nas atitudes que você tá tomando. Não é à toa que ao longo do livro ele relata uma porrada de acontecimento que a pessoa às vezes propõe pra ele correr 30 km. É claro que isso é um exemplo, tá? Ele não fala de 30 km, ele fala de bem mais. Mas ele vai lá e corre 40. A pessoa propõe ele fazer tal coisa, ele quer fazer mais. Mas por quê? Não é porque ele necessariamente é louco. Ele tinha uma proposta na vida dele de escolher muito bem o que ele queria. Ele não queria que ninguém mais tomasse atitude por ele. Ele queria ser subordinado à decisão de uma pessoa. É claro que muitas vezes na nossa vida, por exemplo, como eu trabalho subordinado, muitas pessoas trabalham subordinada, você não tem o poder de
de escolha ativa, de tipo assim, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. É claro que você ser essa pessoa que escolhe é muito difícil, porque você tem que ter um autogerenciamento muito bem, uma alta responsabilidade muito boa, né? Mas assim, eu parei para refletir comigo que a gente consegue escolher muito bem e moldar as nossas intenções e a forma como que a gente lida com os contextos que a gente está inserido de uma maneira melhor. Por exemplo, fazendo uma alusão aqui ao mercado de tecnologia, que é o mercado que eu falo aqui nos meus vídeos, que eu quero falar, trazer conteúdo aqui. Por exemplo, quando alguém te propõe para fazer um desenvolvimento de uma funcionalidade nova, geralmente o que acontece? A gente que é desenvolvedor, que já tem uma certa competência técnica, a gente entrega aquilo que a gente acha suficiente. Ponto. Mas eu acho que aquela pessoa que realmente está inserida dentro do contexto que ela está, ela escolhe muito bem quais são as ações que ela está tomando, de acordo com o propósito de vida dela, ela consegue extrair mais valor dentro daquilo que ela está inserida. Então, por exemplo, imagina só, se é lá um carinha que trabalha no mercado de tecnologia, se está dentro do contexto de e-commerce, você pode ser um cara, você fala assim, vou desenvolver aqui uma funcionalidade de criar pedido. Criar pedido. O cara vai lá, seleciona o produto dele, faz o pedido e pronto, criou o pedido. Só isso. Simples, né? E aí, você, por ter já competência técnica, você saber o que você está fazendo, você fala assim, entreguei o que é necessário. Mas e aí, será que você extraiu todo o valor possível daquilo que você estava fazendo? Aí eu fiquei me questionando assim, cara, você, dentro do contexto que te pede, se seu chefe pede para criar um pedido dentro de uma plataforma de e-commerce, por exemplo, como que você pode ser o cara que intencionalmente escolhe as suas ações que correspondem ao seu propósito? Eu, por exemplo, eu tenho um propósito muito profundo e genuíno de assim, eu quero criar coisa inovadora, que as pessoas usem, que seja realmente efetivo, que fazem diferença na vida delas. Eu não quero fazer o mais do mesmo. Eu quero sempre ser aquele cara que está evoluindo, porque essa é a graça da vida. A vida é processo, a vida é mudança. E eu não quero só fazer o trabalho e acabou. Eu quero entregar valor, eu quero compartilhar, eu quero refletir com as pessoas, eu quero evoluir junto. Cara, quando você olha para uma pessoa que só cria, só faz o desenvolvimento da funcionalidade que é a pedido, ela pode ter uma competência incrível e ela pode adquirir um sucesso dentro da carreira dela. Mas e aí, será que isso corresponde com o propósito de vida dela e ela está tomando ações intencionais? E aí, fazendo uma comparação, e aquela pessoa que, além de desenvolver a funcionalidade, ela planeja o desenvolvimento dela, ela avalia qual que é o impacto daquilo, ela avalia como ela pode metrificar o trabalho dela e dizer para um cara assim de negócio, olha, esse desenvolvimento que eu fiz aqui, no modelo que eu fiz, tem um impacto tal. Se a gente desenvolver desse jeito aqui, tem um impacto tal. Esse impacto pode agregar 20% a mais de valor para o negócio. Olha a diferença. Um cara que refletiu o contexto que ele estava, propôs alguma coisa e quando ele propôs alguma coisa nova, ele passou a ser uma pessoa intencional e ativa dentro do contexto, não mais confortável e passiva. E geralmente essas pessoas mais ativas, né, que têm intenção, são as pessoas que questionam mais. E aí, falando um pouquinho do livro, o David Goggins, ele não se confortou com nada, nem com o seu corpo. Por exemplo, seu corpo às vezes estava cansado, ele tinha mais não sei quantos quilômetros para correr numa ultramaratona, e ele com as pernas doendo, ele continuava correndo. Aí as pessoas podem falar assim, cara, esse David Goggins é masoquista, ele é louco, não sei o quê. Mas eu olhando profundamente assim, eu achei super interessante, porque na verdade ele não se subordinou ao que o seu corpo dizia para ele. Ele foi mais longe. E nesse livro ele relata que as pessoas não conhecem verdadeiramente o seu corpo até onde ele pode ir. E aí eu faço uma comparação no mercado de tecnologia. Será que você está entregando tudo de si como uma pessoa trabalhadora, como um engenheiro, ou você está confortando com a competência técnica que você tem? Eu comecei a me questionar sobre isso, e é uma coisa que eu tô procurando evoluir. E aí, quando eu falo de intenção, não é à toa que eu comecei a criar conteúdo, né? A ideia de criar conteúdo é eu juntar essa galera que quer construir coisas verdadeiras, quer construir propósito de vida, porque esse canal não vai ser só sobre tecnologia, é sobre desenvolvimento pessoal, e eu quero relatar minha história aqui. Eu tô voltando a ler, e eu li esse livro aqui e esse livro aqui. Esses dois livros do David Goggins. Confesso pra vocês, não fui o melhor leitor de todos, tá? Eu não estava 100% inserido dentro do contexto, porque eu tô voltando a ler, né? E eu acho que tudo é um processo de amadurecimento na vida, e tudo é um processo de mudança, e ao longo do tempo você vai amadurecendo e melhorando. E aí eu peguei um terceiro livro para ler aqui, eu vou mostrar para vocês, e é esse livro aqui, O Poder da Presença, né? Esse livro aqui é de Amy Cuddy, não sei como se fala o nome dela, mas é uma mulher que fez um TED Talk falando sobre presença, né? Sobre ser uma pessoa presente. E é interessante porque, assim, isso encaixa muito bem naquela parada de intenção que eu falo para vocês. Porque é o seguinte, se a pessoa tem intenção naquilo que ela tá fazendo, ela tem uma presença e aquilo tem uma percepção de valor nas pessoas. As pessoas veem que a pessoa está se tornando ativa, está se tornando intencional dentro do contexto que ela está inserido, ela está entregando valor, ela está se esforçando e tal. Mas e aí? Será que é só sobre se você tem intenção ou também moldar
como as pessoas visualizam e têm percepção dessa intenção que você está tendo. É claro que existe uma percepção de valor. Então, aí eu levanto outro ponto. Você está tendo intenção, mas será que você está extraindo o maior valor que você pode extrair dentro da intenção que você está tendo? Será que as pessoas conseguem visualizar isso? E aí esse livro fala um pouquinho disso. Por exemplo, quando você quer impor ou quer expor alguma coisa que as pessoas... quer expressar uma coisa para as pessoas e quer fazer essas coisas, as pessoas compreender alguma coisa, ou quer fazer a pessoa tomar uma decisão perante aquilo que você está falando, geralmente a gente vai mudar nossas ações e a gente vai se preocupar muito com o que a gente está falando. Por exemplo, se eu quisesse criar um conteúdo aqui vendendo uma mentoria, curso, qualquer coisa, eu poderia criar um conteúdo aqui, mas não é isso que eu quero. Eu poderia meter gatilho aqui, falar que esse é o segredo do mercado de tecnologia, não sei o que, e eu com certeza converteria algumas pessoas para comprar o meu produto digital. Mas quando você fala de presença, você fala de genuinamente você ser você a ponto de se tornar aquilo natural, e você consegue intencionalmente fazer com que as pessoas tenham a maior percepção de valor sobre aquilo que você está fazendo e, consequentemente, você consegue ser uma pessoa mais presente e intencional. E aí eu tô na página 55 do livro, parei aqui no meio da metade já. Tava lendo na faculdade e eu tô procurando ler esse livro agora. Confesso que eu tô um pouco off das redes sociais do 01 da Engenharia, mas a proposta é entregar conteúdo de valor e juntar uma galera que tá junto comigo, viu? Então a ideia é essa. Leiam David Goggins, esse cara é louco, mas é da hora o jeito que ele propõe as coisas. Fechou? Tamo junto, é esse o vídeo de hoje. Valeu, é nóis. Tchau, tchau.